Elcio Bento, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre um prazer receber você aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, cara. Como está? Tudo bem? Tudo certo, é contigo. Tudo bem também. Então, Sextou. sextou. Sextou com certa estabilidade ali para Chicago, que teve uma semana agitada desde segunda-feira para os preços do trigo, né, Elcio? Que semana. Pois é raro a gente ver estabilidade no mercado de trigo, e esse há um bom tempo, né? E a gente ainda está no momento de definições de safras. A gente já pode dizer que ainda está no mercado climático, que a gente tem alterações de um dia para o outro, e isso traz bastante volatilidade ao mercado. O que nós tivemos nas últimas semanas foi muitos países compradores presentes no mercado, isso deu alguma sustentação. Mas, por outro lado, a gente tem uma safra norte-americana, especificamente, que é uma safra muito boa. E com uma safra boa, acontece que a pressão sazonal do ingresso de safra norte-americana não deixa que a gente tenha um suspiro nas cotações. A gente segue ainda muito próximo às mínimas que a gente apresenta desde o início da temporada passada. Então, o mercado apresentou uma queda bastante acentuada, chegou a subir naquele momento que se falava de uma produção russa menor, mas ainda é um momento de ingresso de safra no hemisfério norte, os países grandes fornecedores estão colhendo, então parece pouco provável que a gente tenha força para a reação de preços no mercado global. Sigo dizendo que, em termos de fundamentais, a gente tem uma situação de oferta e demanda global que não é de folga, né? Mas quando a gente tem o ingresso de safra, acaba acontecendo que não há espaço para recuperação de preços, porque mesmo com quebras de safras, por exemplo, na Rússia, na Ucrânia, na União Europeia, alguns países também com redução de safra, mesmo com isso está se colhendo neste momento e ingresso de safra acaba achatando sim as cotações. Agora, Elcio, nas últimas semanas, o que se viu bastante também foi aquele movimento de revisão das estimativas de safra para as principais origens produtoras. Então, Rússia teve revisão de safra para cima, para baixo, a Ucrânia teve revisão de safra, outros países ali da Europa que são importantes para compor a oferta global de trigo. Como é que o mercado está entendendo agora a construção dessa oferta, principalmente no hemisfério norte, que está com as suas safras ali em desenvolvimento, em conclusão? O que a gente pode esperar para a oferta dessas principais origens? A gente ainda tem essa indefinição. Agora, nos próximos relatórios que a gente vai ter do SDA, começa a se fazer o ajuste fino em relação às produções. E tem notícias de todo jeito. A gente tem a Turquia, por exemplo, que é um grande produtor e comprador de trigo, que tem quebra de safra. A Alemanha, que é o segundo maior produtor da União Europeia, também um grande consumidor. A indústria moageira é muito forte lá também, com a quebra acentuada. Países como a França, a Rússia, que vem se falando, mesmo com os últimos números que dão conta de uma melhora dos volumes de produção, se a gente vai colocar, ainda são números bem menores em relação ao ano passado. Então, a gente está ainda no momento de definição, a gente vai ver ainda modificações, a gente tem questões, por exemplo, como na própria Argentina, que as previsões são de safra recorde, mas também teme-se que a estiagem, que já esteve presente em 2 anos passados, possa vir agora nos últimos meses de formação das lavouras argentinas. Então, tem muita coisa ainda para acontecer. A gente está nessas definições e é normal ainda que nós tenhamos números sendo divulgados, porque é o momento. Até o final do mês de agosto, setembro, ainda está ingressando o safra do Hemisfério Norte, e só depois que a gente vai ter uma certeza de como será essa safra lá para cima, no Hemisfério Norte. É mais de 80, quase 90% da produção vem de lá. E aí falta as definições das safras aqui do Hemisfério Sul, safra australiana, safra argentina e a nossa safra brasileira. Elcio, e como é que a demanda por essa oferta que está se construindo vem se comportando? E como é que essa relação oferta-demanda está chegando até o mercado? Sim, normalmente a gente tem, quando a gente pega esses, no caso do mercado de trigo, desculpa, essas comparações de oferta e demanda, a gente vê uma demanda que cresce muito, de uma forma quase que linear, sem grandes solavancos, e uma oferta, especialmente no mercado de trigo, que sofre muito questões climáticas, que galopa de um lado para o outro, vai fazendo um senoide em relação à demanda que é mais estável. Porém, o que a gente viu recentemente é que países como os do norte da África, do Sudeste Asiático, tiveram bastante presentes no mercado, porque estão vendo cotações para baixo
A gente sabe que é um ano que é ajustado, mas está em momento de colheita. Então a demanda tem respondido bem. Essa semana especificamente não se vendeu muito trigo norte-americano, mas de um modo geral os Estados Unidos estão vendendo bem, porque o trigo norte-americano está barato. Então a demanda tende a se ajustar, mas se a gente acompanha ao longo dos anos, a gente vai ver uma demanda muito mais comportada em relação ao consumo. Esse sim sofre muito, principalmente por questões climáticas. O trigo é muito sensível em qualquer uma das fases da lavoura, o trigo é bastante sensível. Agora, Elcio, a gente está entendendo, portanto, que essas safras estão se concluindo por lá, ao passo em que aqui o nosso plantio está acontecendo, segundo a Emater, no Rio Grande do Sul, praticamente concluído o plantio. É um estado-chave para a produção desse grão. Quais são suas projeções e perspectivas para a nova safra de trigo do Brasil depois dos problemas inúmeros que nós empilhamos na última temporada, quando a gente olha para a produção de trigo? Olha, problema novamente não é o que falta na produção brasileira, infelizmente. Talvez não na intensidade da do ano passado, mas a gente teve o pessoal todo do Cerrado, Goiás e Minas Gerais, que são importantes produtores, tiveram safras de sequeiro, mas muito, muito prejudicadas mesmo. Então, primeiros lotes que se colheu lá para cima, de trigo muito fraco. Claro que depois veio o trigo de irrigado e aí salva um pouco essa produtividade, mas é uma safra que sofreu muito. Se a gente faz um recorte, sempre eu costumo pegar um eixo de produção do Paraná, que pega o centro do Paraná, partindo do norte, na verdade, descendo, saindo de Cornélio Procópio, vindo por Campo Mourão, até Cascavel, um pouco mais a sudoeste. Toda essa região sofreu muito com, e vem sofrendo com escassez hídrica. As chuvas lá ainda podem recuperar as lavouras, mas o que a gente viu já durante toda essa formação é que as lavouras sofreram muito no Paraná, que já sofreu em 2 anos anteriores com muita chuva. Deste ano foi a escassez hídrica. Então, a gente tem essas complicações por escassez de chuva. Aqui no Rio Grande do Sul, apesar daquele começo bastante complicado, de termos momentos muito de pouca luminosidade, pouco sol, tudo isso pode acarretar também em prejuízos na produtividade. Mas ainda assim, estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os dois estados que ainda podem, digamos assim, ter uma produção sem grandes, sem problemas, né? Os outros já tiveram, não quer dizer que o Paraná vai ter uma queda de safra tão acentuada, vai produzir até mais do que no passado, se principalmente a região dos Campos Gerais produzirem. E quando a gente coloca para fechar em termos de safra nacional, a nossa produção deve subir no ano passado de 8,5 para um pouco mais de 9 milhões de toneladas. Esse é o potencial de produção. Com isso, a gente já pega aqui aqueles ferimentos de produtividade já contabilizados, mas sempre sabendo que ainda pode acontecer muita coisa até o final da nossa colheita, que vai ser encerrar a nossa colheita só lá em dezembro, então tem muita coisa para acontecer. A gente vai ter que agora olhar para a condição climática e entender como é que os tratos culturais e o manejo do produtor vai poder seguir diante dessas condições para entender qual vai ser o futuro dessa safra, portanto, Elcio. É bem por aí, não tem muito. Tem fatores que o produtor pode ajudar, e o manejo é algo que pode ser feito, e isso ajuda bastante, mas tem fatores que não são do controle do produtor, que são as questões climáticas, infelizmente. É a nossa indústria a céu aberto que está sujeita a essas questões climáticas. Mais uma vez, a gente vem sofrendo com essa seca lá mais ao norte, esse excesso de chuva que a gente teve aqui no sul, e ainda tem uma safra toda para acontecer. O produtor tem que continuar fazendo o seu manejo, mas também a questão climática é bastante complicada. Os preços são preços hoje bastante também heterogêneos dentro do Paraná. A gente vê questões de trigo de Minas Gerais a 1.300, abaixo de trigo gaúcho, é bastante atípico isso. Trigo no Paraná subindo bastante. Então o mercado vai se desenhando, mas em termos de produção ainda tem muita coisa para acontecer e a questão climática com certeza é o principal fator de incerteza lá no campo. Aí, se a gente for falar para a formação de preços, além do mercado internacional muito volátil, a gente tem um dólar também que tende a deixar o mercado muito volátil, né, em formação de preço, muito incerto com a formação de preço. Elcio, antes da gente falar dessa condição do dólar, que eu acho muito importante, também quero ouvir de ti um pouquinho da situação argentina. A gente tem um comentário aqui do Márcio Eno que diz assim, ó, 80 milímetros foi a última chuva, ele tá no Paraná. 3 semanas atrás, tempo seco e quente, o trigo sentindo, ferrugem e ataque de lagarta. E ele diz mais, moinho da região pagando R$ 3 acima das cooperativas. Como é que a gente entende essas duas informações combinadas?
Olha, Márcio, infelizmente a gente tem bem essa situação e é uma região meio que geral aí no norte do Paraná, lavouras que nasceram disparelha porque tinha algumas partes que estavam mais úmidas, conseguiu ter umidade, então tem lavouras vão madurar antes que outra, grão xoxo, então tem muita coisa complicada no Paraná. Em termos de preços, a gente viu uma alta até significativa no Paraná recentemente, indicações aí até 3.000 até R$ 1.700 a tonelada. E o que acontece? Como a gente tem essa incerteza de produção naquelas regiões que produziriam antes, que são as regiões do oeste e do norte, norte e oeste, estão com problemas, os moinhos estão começando a ver que a entre-safra pode ser alongada. Então, esse fator de escassez de oferta interna tem garantido mais firmeza para as cotações. E ainda, se a gente pensa mais na questão de paridade de importação, a gente tem encontrado muitas vezes problemas no porto de Paranaguá, que está atrasando os desembarques, e aí tem que pagar uma taxa, né, por essa demora, que dá em torno de US$ 10 por tonelada, também encarece o custo de importação. Então, mesmo que os preços na Argentina estejam bastante comportados, a gente tem essa questão logística, né, portuária, que acaba encarecendo as importações. Então, o que a gente vê neste momento é uma safra paranaense que, primeiro, pelo menos as lavouras que entram primeiro no mercado estão bastante complicadas, e, além disso, uma questão pontual, não tão pontual, que tem acontecido bastante, que é a questão de encarecimento do custo de importação devido a um problema de atraso nos portos. Então, você chega a trigo mais caro do mercado internacional, você tem escassez de oferta no mercado interno, a gente tem essa firmeza das cotações. E é até interessante a gente ver, o Márcio falou aí de cotações de moinhos acima das cooperativas, e o que a gente viu, por exemplo, a gente vê, por exemplo, recentemente, é um alargamento do spread entre as cotações no Rio Grande do Sul, que estão em torno de 1.450, e no Paraná de 1.700. Com isso, já aconteceu negócios nessa semana de trigo gaúcho indo para o Paraná. Há uma diferença de qualidade, o trigo gaúcho sendo bem mais fraco, mas para a mescla, o trigo gaúcho já está sendo visto por moinhos no Paraná como uma alternativa para reduzir o custo de produção. Isso é interessante da gente pontuar, porque já já chega uma nova safra e é preciso entender como essas duas ofertas vão se chocar e como é que os compradores vão olhar para ela, né, Elcio? Pois a gente teve naquela safra gigante que a gente teve no Rio Grande do Sul, aqui com mais de 6 milhões de toneladas, o Rio Grande do Sul colocou trigo no mercado internacional, colocou trigo no Nordeste e colocou uma grande quantidade de trigo dentro do Paraná. Mas isso com uma safra de 6 milhões de toneladas. Este ano a safra é bem menor, e, claro, vai ter excedente em relação ao consumo gaúcho, mas não é um excedente tão grande assim. A gente está, neste momento, com pouco trigo, trigo de safra velha. Se a gente pensar na safra nova gaúcha, aí sim, em algum momento, é possível que a gente tenha venda. Quer dizer, vai ser preciso vender, além do consumo gaúcho, tem trigo disponível para venda. E essas contas que se fazem de como, para onde vai ser mais interessante o produtor gaúcho colocar seus excedentes, se é no mercado local gaúcho, que demanda quase 2 milhões de toneladas, se é no mercado internacional, se vai para o mercado internacional, tem que competir com a Argentina, que deve passar para boa, tem que competir com a Rússia, ou se é para o Paraná, no caso paranaense, infelizmente, a gente sempre tem, além da questão de frete, mas principalmente um ICMS que acaba inviabilizando boa parte das comercializações, das transações que nós poderíamos ter aqui interestaduais. Elcio, você pontuou também essa condição dos atrasos nos portos ali, esses entraves logísticos. O que está motivando essa situação? O Porto de Paranaguá é um porto de muita saída, muita saída de soja, ingresso de fertilizantes, então há algum tempo já a gente tem tido bastante dificuldade. E esses atrasos, daí tem uma taxa que é o demurrage, com o perdão da pronúncia, não sei se é bem assim a tradução que se pronuncia, mas enfim, é uma taxa que se paga, né, se paga pelo atraso a desembarcar. Então, se a gente coloca hoje uma taxa que é de 10%, ou melhor, de US$ 10 por tonelada, com o frete, ou melhor, com o câmbio que a gente tem hoje, já está falando de R$ 56 a tonelada. Então, se coloca isso sobre o custo de importação, faz muita diferença. Esses R$ 56 que dá diferença na paridade de importação olhando como produtor, algo que o produtor acaba embolsando a mais, porque para competir com o trigo nacional, o trigo que vem lá de fora acaba
acaba vindo mais caro. É uma complicação, a gente tem essas dificuldades internas, quando a gente tem, por exemplo, a colheita do trigo. Começa a colheita de verão, por exemplo, quem tem trigo precisa vender só para desocupar, enfim, desocupar armazéns. Então, a gente tem muitos problemas estruturais ainda que limitam muito o nosso potencial de produção agrícola no modo geral. Como é que a gente olha para a condição argentina nesse momento, Elcio? Que é uma importante ponta ali para formar preços, em especial para o Brasil, né? Que vai trazer, a gente vai trazer trigo da Argentina. Que momento é esse para os argentinos, principalmente por conta dessa condição política e econômica que ainda domina lá os argentinos? É alguma incerteza, a inflação se movimentando, o cenário cambial também, vezes favorável, vezes desfavorável para avançar com os negócios pelo produtor argentino, enfim. Que cenário é esse nesse momento para a Argentina, quando a gente olha para o trigo e como isso impacta os negócios aqui no Brasil, olhando para as nossas importações? Bom, a gente ainda tem a safra brasileira, o ano comercial brasileiro, esses recortes é interessante a gente pontuar. O ano comercial brasileiro ele termina agora em julho, e a partir de agosto começa o ano comercial 24, 25. Na Argentina só termina lá em novembro, e tem bastante trigo ainda para ser vendido da safra velha argentina. Em termos políticos, em que pese todas essas incertezas, essas instabilidades, de um governo que está começando, ou melhor, está tentando mudar a condução da economia, a gente tem, pelo menos para o comércio agrícola, comércio de commodities agrícolas de um modo geral, uma maior certeza em relação a anos anteriores que a gente não sabia quando teriam cotas de exportação. Não teremos cotas de exportação, pelo menos isso traz um certo alívio em termos de produção. O que a gente pode dizer, na verdade, em relação ao trigo, que nas últimas safras não foi questões políticas que limitaram a produção, foi questões climáticas, aquelas secas que nós tivemos trouxeram perdas bastante significativas. E neste ano, mais uma vez, a largada da safra argentina neste ano foi excepcional, muito boa mesmo. Depois de 2 anos extremamente complicados, este ano choveu certinho e a safra veio de vento em polpa, até que a Bolsa de Rosário, por exemplo, fala em recorde de produção. Aqui nas safras ainda o pessoal lá da Argentina, da nossa filial, está um pouco mais reticente em acreditar numa elevação tão consistente assim, mas animou bastante. O problema é que se nós estivermos numa transição de El Niño para Laninha, ingressando no Laninha, aí a gente pode ter seca, estiagem durante a safra na Argentina, a próxima safra. Então, o que a gente olha para lá é uma produção que começou muito boa e agora já começa a ter, depois de 2 anos, a gente já fica meio escaldado, né? Já teve 2 anos de quebra muito forte em função de ser, e neste ano vem acontecendo tudo certinho por enquanto, mas tem o risco, né, as incertezas em relação à produção. Diria que no campo político a gente não tem nenhuma novidade que, pelo menos juridicamente, possa restringir as vendas de trigo. Isso é bom, né? A gente deve continuar, a Argentina é o nosso grande fornecedor, e até para a formação de preços aqui no Brasil, a gente vai ficar muito alinhado à compra da Argentina. Hoje, trigo argentino para o sul do Brasil, até dentro no estado de São Paulo, é a alternativa mais barata. O trigo russo é bem mais barato que o argentino, mas por questões fitossanitárias acaba não chegando aqui dentro do sul e também dentro da região mais próxima, a região de produção em São Paulo. E na diferença com os nossos preços, com o trigo brasileiro, tem uma diferença muito gritante, Elcio? Se a gente pegar em São Paulo, já as alternativas de abastecimento para São Paulo, internas, mesmo do mercado paulista, e também se fosse levar, por exemplo, o trigo do Paraná para São Paulo, hoje são mais caras do que as opções lá de fora. Mas, em Certo. regra, a gente tem um mercado balizado pela paridade de importação. Os nossos preços internos se formam a partir, né, tendo como referência o preço que vem lá de fora. O produtor olha quando está chegando o preço do trigo argentino aqui nos moinhos nacionais, e aí faz a sua conta. Claro que aí tem que levar em conta questões diferentes de qualidade, mas em tese essa paridade de importação é que forma preço, não tem como fugir muito dessa lógica em momentos de entre safra, é essa lógica de paridade de importação que dita o comportamento dos preços. Elcio, para a gente concluir, para o produtor que está com esse trigo, uma parte desse trigo ainda para ser comercializado e uma safra no campo em desenvolvimento, qual a orientação que nós podemos dar para ele agora, para ele criar ali uma estratégia para os seus negócios, claro,
cada um obedecendo às suas próprias particularidades? É um momento de incerteza e a gente tem aí, tem que ver posicionamento de cada produtor, mas o que a gente sabe é que tem muito pouco trigo já de safra velha. Eu acho que esses preços que a gente está tendo no Paraná hoje, em torno de 1.700, são preços para serem aproveitados. A gente tem sim uma incerteza, né, de uma safra que pode ter problema, mas de repente vai que colhe um pouquinho melhor, né, e em algum momento vai começar a ingressar esse produto. Então, acho que os preços que a gente está vendo em torno de 1.700 para a safra velha são preços para serem aproveitados. Aqui no Rio Grande do Sul, os preços estão mais achatados, mas também tem um bom período de entre safra. Então, vai da estratégia de cada produtor. É importante não ficar muito na defensiva, aquele escalonamento de venda é interessante, porque o mercado de trigo ele tem pouca liquidez e oportunidades de preços atrativos, elas são raras, e no Paraná eu acho que neste momento está num preço bastante atrativo. Outra questão é a safra nova, está se comercializando muito pouco trigo da safra nova. Então, os preços hoje não estão chamando atenção, e eu acho também que é importante o produtor começar a ver, mesmo que de forma escalonada, não, claro, sempre dosando as suas vendas, começar a fazer um preço médio para a safra nova, porque tem muita incerteza aí no mercado internacional, a gente tem muita questão segurada por um câmbio que está galopante, Sim. mas são variáveis que não se posicionar é especular, e especular com o mercado internacional e câmbio é sempre um risco. Eu quero muito te agradecer a companhia nessa sexta-feira para a gente concluir a semana aqui no Bom Dia Agronegócio. Você é sempre muito bem-vindo. Volte mais vezes e a gente vai continuar atualizando essas informações para a nossa audiência. Muito obrigada, meu amigo. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, bom final de semana e até mais. Até mais. Um ótimo final de semana para você também. Um abraço. Até mais, Elcio.